Nas ruas empoeiradas de Jerusalém, a corrupção se espalhava como um veneno, desfigurando a cidade escolhida por Deus. O povo, imerso em práticas idólatras, clamava por esperança, enquanto a voz do Senhor ecoava nas mentes e corações. Os sacerdotes, distantes de sua missão, falhavam em guiar o povo ao arrependimento, mergulhando todos em trevas. À sombra do templo, as oferendas se tornaram vazias e o clamor por justiça crescia entre os oprimidos. Em meio à decadência, a promissora esperança de um novo mensageiro começava a surgir como uma luz na escuridão. O som de um chamado divino ressoava no ar, convocando o povo para um caminho de volta à luz e à verdade. O povo de Jerusalém, inquieto, ouve o chamado de Isaías que ecoa pelas ruas empoeiradas. Isaías, com seu manto de lã, ergue a voz, clamando para que todos se aproximem. Seu olhar expressa tristeza ao ver o povo perdido em pecado, distante de Deus. Ele proclama a mensagem divina: vinde, pois, e arrazoemos isso, diz o Senhor. A multidão murmura, surpresos com a oferta de transformação e restauração. Isaías destaca a misericórdia do Senhor, que aceita o arrependimento com amor. Ele os lembra ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Os ouvintes trocam olhares, a dúvida misturada com a esperança no ar. Isaías então promete: eles se tornarão brancos como a neve. A atmosfera se transforma e muitos sentem o peso de suas transgressões. Eles começam a clamar ao Senhor, buscando arrependimento e perdão. A mensagem de Isaías ressoa na cidade, trazendo esperança a um povo oprimido. Em meio à cidade de Jerusalém, o eco da mensagem de Isaías ainda ressoa, mas o povo permanece indiferente. As vozes dos justos clamam por arrependimento, mas são abafadas pela obstinação dos que preferem a escuridão. Isaías, firme em sua missão, observa a falta de compaixão do povo e a corrupção que se espalha. Ele caminha pelas ruas, vendo os ricos ignorarem os necessitados, enquanto a justiça é esquecida. As pessoas preferem a superficialidade a reconhecer a verdade do Senhor, sua voz se tornando um sussurro. No templo, os cultos se tornaram vazios, cheios de ritual, mas sem o coração verdadeiro que Deus deseja. Isaías se reúne com um pequeno grupo de seguidores, compartilhando a mensagem de esperança em meio ao desespero. Ele recorda as promessas de Deus, enfatizando que após a dor, a alegria e a restauração virão. Os seguidores começam a se sentir encorajados, mas a maioria do povo ainda resiste ao chamado de arrependimento. Isaías se lembra das palavras do Senhor sobre o dia do juízo, temendo pelo futuro de Jerusalém. Através desse temor, ele encontra uma chama de determinação, sabendo que sua missão é vital. Isaías sobe ao alto da cidade e clama ao povo, desafiando-os a reconhecer sua condição espiritual. Alguns poucos se aproximam, tocados pelas palavras do profeta, mas a maioria continua insensível. Isaías compartilha visões de um futuro onde a justiça e a paz reinarão sobre a terra. As palavras de esperança tocam o coração de alguns, mas a frieza do povo é uma prova constante. De repente, um grito de dor ressoa pelas ruas, um homem é injustamente acusado e levado preso. Isaías sente o peso da injustiça, clamando a Deus por intervenção em meio à opressão. Os que se aproximaram dele se unem em oração, buscando força e coragem para enfrentar o mal. O clamor por justiça ressoa no céu e as nuvens começam a se agitar como se respondessem. Isaías, levantando os olhos, sente a presença divina como uma promessa de ajuda. Ele dirige-se novamente ao povo, agora com mais fervor, exortando todos a se voltarem para o Senhor. Alguns poucos começam a se voltarem, reconhecendo a necessidade de mudança em suas vidas. Isaías percebe que mesmo uma pequena centelha de fé pode transformar corações endurecidos. Apesar da indiferença, ele continua a anunciar a mensagem de esperança, crendo na restauração prometida. Na cidade de Judá, o povo sente a terra tremer sob seus pés. As tempestades são mais frequentes, como se o céu estivesse revoltado. Isaías, clamando entre as ruas, observa a aflição nos rostos do povo. Ele ergue a voz: voltem-se a Deus, pois Ele é a única salvação. Os ventos uivam e as sombras se alongam. O povo, antes indiferente, agora murmura entre si sobre os avisos do profeta. Um pequeno grupo se destaca, ouvindo atentamente as palavras de Isaías. Seus rostos refletem uma nova determinação. Isaías vê as divisões entre as tribos se acentuarem. A discórdia se infiltra e os irmãos começam a apontar uns aos outros. A ideia de um divino juízo começa a se espalhar. As pessoas começam a temer as consequências de seus caminhos. Entre as calamidades, os corações começam a se aquecer. Um remanescente se levanta, desejando buscar ao Senhor com fervor. Isaías observa essa transformação com esperança. Ele encoraja os fiéis: Deus ouvirá nossas súplicas, pois Ele é bom e misericordioso. As orações se elevam em fervor.
Um clamor por misericórdia encontra eco em meio ao desespero da cidade. Isaías faz um apelo: seus pecados os separaram de Deus. Voltem-se a ele e encontrarão paz e restauração. A cidade escuta com mais seriedade. Muitos se unem à súplica, buscando um retorno ao caminho da justiça. As primeiras gotas de chuva começam a cair, um sinal de que a esperança pode estar chegando. Isaías sorri, confiante no plano divino. As primeiras gotas de chuva já se tornaram um aguaceiro e as ruas de Jerusalém ressoam com o clamor do povo. Todos se reuniram em praça pública. Isaías, em pé sobre uma pedra, ergue a voz em fervor, anunciando a fidelidade de Deus. O povo ouve atentamente, seus rostos iluminados pela esperança. Homens e mulheres levantam as mãos, chorando em arrependimento, clamando pela graça divina. O som de súplicas e orações se eleva aos céus. No coração do povo, a certeza de que Deus os ouvirá cresce. A chuva, agora torrencial, simboliza a purificação e a nova aliança. Isaías, com emoção, proclama: Deus é fiel para perdoar. As palavras ressoam no ar como um eco de renovação e promessa. Assim nasce um novo capítulo para Israel. A fé se reacende e a luz da esperança brilha intensamente sobre Jerusalém restaurada.